Seja bem-vindo ao episódio 1 do podcast Footcast. Eu sou o Daniel London, o host desse podcast, do primeiro podcast, desse primeiro episódio. O objetivo é que você escute no seu carro, indo para o trabalho, indo para qualquer lugar, e fique satisfeito para deixar os seus comentários. As próximas transmissões, os próximos Footcasts serão ao vivo, não serão gravados. Nesse Footcast de hoje, como está no título de vocês, hoje iremos falar sobre algumas coisas que aconteceram. Esse podcast tem o objetivo de ser parecido com uma conversa de bar. Então, a gente pode conversar aqui por horas ou por minutos, falando sobre coisas que a gente queira falar, falando sobre coisas da vida, sobre futebol, sobre outros assuntos também. Mas o objetivo principal aqui é o futebol. Então, vamos aqui falar, Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Footcast, é o melhor podcast de futebol e de esportes do Brasil. E no Footcast de hoje, espero que vocês não estejam escutando muito ruído, que eu estou com um ventilador aqui. No Footcast de hoje, se vocês quiserem baixar, eu vou deixar na descrição um site para vocês baixarem direto o podcast, escutarem fazendo qualquer coisa, indo para o trabalho, fazendo uma atividade física, ou até mesmo antes de dormir, com essa minha voz maravilhosa e muito grave, permite que você durma com muita facilidade. Então, sem mais enrolação, vamos falar sobre o jogo de hoje do Corinthians. Vou falar primeiro sobre o jogo do Flamengo, que aconteceu acho que anteontem, e eu não falei nada. Acho que foi ontem, né? Foi nem anteontem. Eu não falei nada, não vou falar nada sobre a Eurocopa nesse podcast aqui, nesse episódio do Footcast. Deixar para falar em outro episódio. Vamos lá. Vamos começar falando sobre o Flamengo, sobre o jogo do Flamengo e o Cuiabá. Não vou falar sobre o Flamengo, não. Vou falar sobre o Corinthians mesmo, que eu já tô com vontade de falar do Corinthians, porque só do segundo tempo eu escrevi tanto sobre o jogo, cara. Tanto que eu ainda não acredito que o Corinthians jogou tão mal hoje, e o Internacional também. Fizeram um jogo desastrado, desastroso. Parecia que eu estava assistindo um show de horrores, um jogo péssimo, patético, assim como muitos clubes brasileiros têm jogado, no limite por várias situações, inclusive pelo desgaste dessa temporada ridícula do Campeonato Brasileiro, que eu nunca vi um Campeonato Brasileiro tão ruim na minha vida e tão baixo tecnicamente. O Internacional, vamos começar aqui, tentando muito jogar pela esquerda, com o Dourado pela esquerda, e o Fagner foi colocado pela esquerda exatamente para marcar a ponta, a saída do time do Inter. Porque depois que o Inter fez o gol, vou falar mais à frente sobre isso, ficou recuado na área, como se fosse uma criança, uma gaivota em defesa, e ficou esperando o time do Corinthians e às vezes tentava fazer umas jogadas com o Patrick pelo meio, com o Yuri aberto pela direita, o Henrique Dourado pela esquerda, tentando dar vazão ao time do Internacional. E aí o Fagner foi muito acionado, e o que mais me impressiona é que nesse time do Corinthians, o Fagner é um dos melhores jogadores, o que eu não entendo nem a pau, como o Fagner consegue, depois de tanto tempo, ser um dos melhores jogadores do Corinthians, sendo que o Corinthians tem uma base tão boa, ou deveria ter uma base tão boa. Não é admissível que um jogador como o Fagner ou como o Fábio Santos, que eu também vou falar mais pra frente, sejam os melhores jogadores do time. E sem clubismo aqui também, tá? Porque o Corinthians, eu sou flamenguista, mas o Corinthians passa por dificuldade, assim como o Flamengo também já passou por dificuldades hoje. E uma coisa que eu posso dizer pra você, que é torcedor corintiano, que é certo, o seu time precisa se arrumar financeiramente para poder se arrumar dentro de campo. Infelizmente, jogadores como Fábio Santos e Fagner hoje são lendas dentro do seu clube, mas ainda são grandes jogadores hoje em dia. Deveriam jogadores mais jovens estar dando espaço para esses jogadores, tomando espaço desses jogadores mais velhos para que eles se aposentem. Assim como foi a aposentadoria do Danilo, do próprio Corinthians. Enfim. Eu não entendi também essa entrada do Arauz pelo meio do Corinthians, porque o Arauz, ele deveria servir para dar uma profundidade para o time do Corinthians. Eu vou falar aqui só as dificuldades que
Porque o segundo tempo, para quem assistiu, viu que o time do Internacional ficou muito retraído. Então não tinha muito o que observar do Internacional. Eram duas linhas, pouco espaço entre elas. E você vai falar o que de um time como o Internacional, que marca pra cacete? É marcando, então ele só marca. Então você vai falar o que? Vai analisar o que, taticamente? Você coloca duas linhas de quatro, não é? E coloca dois jogadores na frente para esperar um erro da zaga do ataque do Corinthians. Não tem muito o que falar, né? O Yuri Alberto e o Dourado, o Patrick pelo meio e o Cuesta fazendo essa atividade de volante, digamos assim. Era só o que tinha no jogo. A entrada do Arauz pelo meio, não entendi bulhufas a entrada do Arauz, né? Assim como não entendi bulhufas a saída do Gustavo Mosquito, que carrega o time do Corinthians nas costas praticamente. O Patrick como ponta esquerda, né, como eu já falei, né, o Patrick jogando muito pela esquerda e também indo do meio para a esquerda, fazendo essa função de tomar a bola dentro da área, da sua área e tentar partir em contra-ataque, coisa que o Internacional não conseguiu fazer. Muito pouco efetivo, na verdade. Quando chegava com muito pouco perigo. Só teve uma jogada só no segundo tempo. Fala de segundo tempo, pessoal, porque eu não assisti o primeiro tempo. Não tive tempo de assistir o primeiro tempo. Mas se foi parecido com o segundo, ainda bem que eu não assisti, né? Porque eu tava fazendo coisas mais importantes que isso. Porque assistir esses dois times jogar é um pesadelo total, assim, pra quem tá assistindo. É igual assistir, sei lá, Paraguai e Equador, assim, dói nos olhos. O vovô, continua fora de forma. O Jô, ele não consegue, né, chegar a um condicionamento apropriado para a função. Porque a função que ele faz é uma função de pivô centroavante, que é o pivô falso 9, um centroavante, e aproveitador. Ele não faz uma função de armar. Então, eu acho que ele está pensando que ele não precisa se condicionar, né? Porque ele já chegou no Corinthians já faz um tempo já, né? Não faz pouco tempo que ele está no Corinthians agora, né? Ele já podia ter perdido alguns quilos, né? E ele visivelmente não está bem condicionado. Mas fez o gol do Corinthians, é o que importa. É um cara que o raciocínio do jogo é algo muito interessante, né? Que quando ele alia com essa capacidade que ele tem de definição e o corpo realmente que ele, quando ele desenvolve isso, né? Ele tá bem de saúde, né? Ele tá bem condicionado, ele consegue fazer um bom jogo. Ele tem essa boa capacidade, né? Bom, o Dourado correndo muito, né? O Dourado, como eu falei, fazendo essa função de ponta, sendo marcado pelo Fagner, né? Pela esquerda, às vezes pela direita, sempre trocando de lugar, né? Porque estavam os dois mortos, né? Os dois jogadores estavam muito cansados, o Yuri e o Dourado. Mas era exatamente isso que o técnico Aguirre queria, né? Esse estilo péssimo de jogar que eu odeio, que é o estilo reativo, que não funciona para times como o Internacional, por exemplo, mas que eles insistem em jogar, né? Aí foda-se a minha opinião, até porque se o Aguirre quer jogar desse jeito, né, com um time como o Internacional, empata com o Corinthians, o Internacional, que quase tirou o título do Flamengo ano passado. Então, meu amigo, eu não sei mais sobre nada de futebol. Luan no banco, não joga nada, como se lesiona e entra aos 25 do segundo tempo. É uma coisa incrível e patética como o Luan é um jogador ruim hoje. Um jogador que quando chuta escorrega, quando não joga é melhor pro time, quando joga fode o time, acaba com o time. Então assim, o Luan, ele tem uma incrível capacidade de ser um jogador que custa 700 pau por mês, não faz nada, quando fica no banco quer entrar, quando entra não faz nada, não joga nada, como ele se lesiona sem jogar nada. E só entra aos 25 do segundo tempo. Assim, se você quiser se você faz administração de empresas, eu não sei se você é formado em alguma coisa, você que está me ouvindo nesse momento. Mas se você é formado em enterprise, em coisas de empresas, não cai na dos dirigentes do Corinthians. Não faça o que eles fazem. É simples. Quer ser um bom administrador? Não faça o que eles fazem. Porque eles pagam 700 mil por mês ao Luan, que não faz nada, é um perninha, não joga nada, é péssimo, horrível, e pagam muita grana pro cara. É um investimento que não é investimento, é jogar dinheiro fora. Foi isso que o Corinthians fez com a contratação do Luan.
Mais uma vez, né, notadamente, uma péssima arbitragem, como sempre, Marcelo de Lima fazendo um jogo ruim, marcando faltas que não existem, deixando de dar cartões onde tem que dar cartão, deixando o jogo fluir demais ao meu gosto, em um jogo de Campeonato Brasileiro, deixando a agressividade correr solta. Ainda bem que ele não apitou um jogo Brasil e Argentina, ou um jogo, sei lá, Palmeiras e River Plate, senão ele ia apanhar dentro de campo, né, porque foi péssima a arbitragem, novamente, né, como todos os jogos do Campeonato Brasileiro são mal apitados, esse foi um pouco abaixo da média ruim que é do Campeonato Brasileiro. O Vital, né, falar sobre o Matheus Vital aqui, vocês percebem que eu falo a maior parte do tempo do Corinthians, porque realmente o Internacional jogou muito retraído, né. O Vital dribla 30 jogadores, mas não define porcaria nenhuma. Ele joga bem, ele jogou bem hoje. Foi dele a jogada do gol, tá? Mas o Vital, ele precisa trabalhar uma coisa vital, né? Isso foi um trocadilho. Ele precisa trabalhar a finalização dele. Ele chuta muito fraco. Quando chuta é fácil pro goleiro pegar. Ele precisa trabalhar isso e precisa também trabalhar a capacidade de decisão dele, né? Hoje ele teve uma boa capacidade de decisão em um lance. Quando ele teve um lance, ele matou o jogo, né? Empatou o jogo pro Corinthians, que é uma grande vitória pro Corinthians, na minha opinião, né? Somar esses pontinhos agora vale muito pro Corinthians, que tá lutando para não cair, né? Então, assim, para mim é muito legal ver o Corinthians empatar um jogo como esse. Eu sou fã do Corinthians desde muito tempo, mas desse Corinthians agora me dá alegria quando empata, porque quando perde, assim, geralmente o jogo é feio e o Corinthians não faz nada. Não cai, não morre que nem porco, né? Não luta pelo jogo. Hoje lutou e conseguiu, né? Foi um bom jogo do Corinthians, mesmo que o jogo tenha sido horrível, mas o Corinthians jogou, como eu falo, naquela média medíocre, sabe? O Flamengo jogou um patamar acima dessa média, né? Não jogou bem, tô dizendo, jogou bem nessa média de mediocridade, jogou no 7,2, digamos assim. O time do Corinthians treina passe, mais uma vez. O time do Corinthians parece que não treina passe, né? É ridículo. O Corinthians, ele dá 2 passes e erra o outro. Toca a bola no meio, Gabriel pega a bola, o João Vitor tá na zaga. É quando já toca pro Gabriel, que é o volante, quando ele vai distribuir, ele erra o passe. O Fagner, quando vai tentar distribuir, erra o passe. Jogadores experientes errando passes. E isso é algo inadmissível em um time como o Corinthians. O Corinthians precisa melhorar essas coisas que eu tô falando aqui, né? Como eu já falei antes, né? Você que tá me ouvindo, você já entendeu. Melhorando o passe, melhorando o chute do Matheus Vital, melhorando o Mosquito, o condicionamento físico dele, o Corinthians voa muito alto e pode até brigar pro Sul-Americano, se fizer o que eu tô dizendo, né? Porque tem jogadores que ainda querem fazer alguma coisa. Não deixa o Luan jogar, deixa o Pitão no banco, usa essa porra desse time que usou hoje, no segundo tempo, joga do jeito que jogou, faz o que eu mandei. Não, o que eu mandei não, pelo amor de Deus, o que eu disse aqui, né? Eu acho que você ouvinte concorda com o que eu tô falando também, que é de treinar mais os jogadores, treinar mais taticamente o time, né? Mais uma vez eu pergunto, o time do Corinthians treina passe? Treina no passe, eu tenho certeza que o Corinthians vai muito mais longe. O Mosquito, né, com esse calendário maluco, fica cansado pra caramba, joga que nem um animal e tem que sair no segundo tempo, o que é muito triste, um jogador como o Gustavo Mosquito ter que sair no segundo tempo. Ele não deveria sair no segundo tempo, na verdade ele não deveria sair em momento nenhum. Um jogador excelente, um jogador com bom chute, bom drible, boa desarme, boa corrida, bom passe. Se tivessem uns 4 Gustavo Mosquito no Corinthians, dava uma resolvida boa na situação. O jogo reativo do Inter, né? O Inter não tem qualidade de definição. Então é isso que eu tava falando, né? Eu tava comentando durante o jogo comigo mesmo, enquanto eu escrevia aqui as anotações, que o Internacional, ele tem esse estilo reativo, né? Coloca o Patrick ali no meio, indo pra ponta, junto com o Dourado e o Yuri Alberto, né? Coloca o Cuesta como volante para dar uma segurada ali naquela linha do Corinthians. E quando eles têm a oportunidade de uma falta na área ou de um chute, eles erram o chute ou não dão a cabeçada corretamente. E aí eles perdem a jogada que eles deveriam acertar, porque é a jogada de matar o jogo, né? Que é aquela jogada de jogo reativo, como a França faz, por exemplo. Uma jogada pela esquerda com o Mbappé, tem aquela jogada, mata o jogo, acabou, né? A França tem muito essa característica, né? E o Inter poderia, se tivesse qualidade técnica para isso, mas não tem e ponto. É por isso que eu digo, esse jogo reativo com o Internacional, brincadeira o Internacional tá com esse jogo reativo, né?
falar sobre os resultados dos jogos de hoje. Deixa eu pesquisar aqui. Resultados dos jogos de hoje para vocês, para quem não tem tempo, né, de assistir os jogos. Argentina 1-0 Equador, Corinthians empate, Vitória empate 1-1, Avaí empate, Vila Nova empate com a Ponte Preta. Uruguai 2, Colômbia 4, ou seja, o Uruguai foi eliminado, a Arrascaeta volta para o Flamengo. A Argentina está dando 1-0 no Equador ainda, né, o jogo ainda está em andamento. No Campeonato Brasileiro, o Atlético deu 2-0 no Santos. O América, perdão, deu 2-0 no Santos. Ei, Santos, puta que pariu, hein? Atlético Paranaense 2-1 Fortaleza, Corinthians empatou, pronto, é isso aí, rapaziada. É isso aí que tem. A Ucrânia perdeu para a Inglaterra de 4-0. E a Dinamarca ganhou de 2-1 da República Tcheca. Esses são os resultados do jogo de hoje, tá, pessoal? Vamos aqui continuar falando sobre os nossos jogos. O nosso jogo de hoje. Comparar com o Brasil também, que ama 1-0. Esse Internacional adora 1-0, sabe? Flerta tanto com esse 1-0, cara. Parece que vai se beijar. Parece que vai ter um casamento desses dois. Porque é um amor que esses dois, né? O Brasil e o Internacional tem por esse 1-0. Né? Que assim, pega 1-0 e se fecha, né? Não joga bola, né? Ridículo e horrível isso, mas é o que tem, né? Para jogar assim, o Corinthians deveria definir mais, né? Como assim, né? Se o Corinthians tivesse uma capacidade de definição maior, acho que eu errei, né? O Corinthians não, o Internacional, como eu falei antes, né? Para jogar assim, o Internacional deveria definir mais. Esse estilo sul-americano e francês, né? É muito, como é que eu posso dizer? É muito preponderante hoje em dia, né? Muitos clubes utilizam desse artifício de jogar dessa forma. Mas tem que ter jogador de definição para poder usar esse tipo de artifício. Não pode usar de qualquer forma, né? A jogada do gol do Corinthians pela esquerda, né? O Fábio Santos, mais o Matheus Vital, dando certo, como eu falei antes. Capacidade de definição, né? E mais uma vez, né? A impressão que dá é que o Internacional estava jogando pelo empate no final, né? Tipo, empatou e sabia que podia levar um gol. E ficou ali, né? Segurando na casinha, não queria levar outro gol, né? E aí ficou lá e ficou retido, atraído, né? E aí no final, cara, tem uma coisa que me deixou pissed off, né? Que é puto, né? Puta que pariu. Como pode um jogador fazer algo como o Arauz fez? Né? Esse jogador, o jogador como profissional péssimo, né? O jogo tava faltando 30 segundos para acabar, o Corinthians tinha uma chance, a zaga do Internacional tava meio bagunçada. Aí me vai o Arauz, em vez de teve uma falta pro Corinthians, em vez de ele chutar rápido, tipo, tá pro lateral correr, dar o último pique, não. Ele ficou segurando ali no meio de campo. E quando toda a defesa do Inter se arrumou, né? O famoso cavalo de Troia, o Arauz, quando a defesa do Inter se arrumou, aí sim, ele deixou a bola e mandou o zagueiro vir chutar a bola. Cara, isso é de uma imbecilidade, de uma animalidade. O cara é um animal. O cara isso é muito burro. Assim, eu fiquei muito triste, né, em ver a situação que o Corinthians está, principalmente com esse jogador chamado Arauz. E é impressionante que ele tenha feito isso. No final, que ele podia fazer um gol ali, fazer uma jogada ali ensaiada, enquanto o outro time ainda não tinha definido, né, a zaga e as linhas de defesa. Mas não, ele esperou a defesa do time inimigo, do oponente, se arrumar para ele poder começar a jogar, né? Incrível, enquanto esses jogadores não querem nada com o clube, só querem mamar o clube o tempo todo. E é isso. Falar sobre o Flamengo também, né? Hoje o podcast pede a sua inscrição. Se você está aqui até agora, deixa no comentário, eu agradeço demais. Vocês são incríveis e me ajudam muito a me manter aqui no podcast. Esse é o primeiro episódio. Se você está assistindo esse podcast, eu te agradeço demais. Você está alimentando um sonho que eu tenho desde criança, de fazer rádio, de fazer programas só com a minha voz. Eu sempre fui fanático por rádio, fanático por televisão, mas a primeira oportunidade que eu tive de fazer um podcast não foi essa, mas eu nunca tinha pensado em um podcast de futebol. Mas vamos em seguida, se inscreva, por favor, deixe seu like. Se quiser me ajudar doando alguma coisa, não dá agora, porque, enfim, eu não coloquei Pix, hein? Nada, mas talvez futuramente eu faça. Vamos aqui falar sobre o Flamengo. O Flamengo, olha só, o Flamengo tem um problema tático muito forte.
Você pode até falar assim, mas o que você entende de tática? Você não é da CBF, você não conhece, você nunca fez um curso. Cara, o problema do Flamengo é que tá tão ruim que não precisa fazer curso pra entender o que tá acontecendo. Né? O Rogério Ceni também tá jogando nesse estilo de jogo reativo. Eu me fiz essa pergunta, e se fosse o treinador do Cuiabá com esse elenco do Flamengo, né? O tanto que o Flamengo não ia ter sido pisado, né? Ia perder o jogo. Mesmo tendo ganhado de 2-0, a minha opinião é que o Flamengo poderia estar muito melhor. Com o Rogério Ceni as coisas estão complicadas, porque o Rogério Ceni é um treinador, né, estilo Silvinho, estilo Aguirre, estilo Tite, estilo, sei lá, Didier Deschamps, que gosta de time reativo, que gosta de um time, não posso nem falar aqui o nome, mas de um time meretriz, realmente, que gosta de levar murro, né, que gosta de apanhar, e que quando leva um gol, aí se desespera. Aí leva mais um, né? E perde como perdeu pro Bragantino. Né? Como perdeu pro Juventude. Né? Que ontem, né, aquele jogo do Cuiabá, que foi horrível. Mais uma vez, outro jogo do Flamengo ruim. Mas que ganhou porque, enfim, era o Cuiabá. Então era impossível perder, né? Mais uma vez aqui a má arbitragem. Ganha, mas sem disposição. Gol de Thiago Maia, que prestou um aposentado a entrar depois de 2 anos, 300 anos fora, para fazer um gol no Flamengo. Tem que entrar um aposentado para fazer o gol, porque o time do Flamengo não tem disposição, não tem garra. O Diego machucou o joelho em uma jogada muito parecida com a outra vez que ele lesionou o joelho. Ele se dedica muito ao Flamengo e isso acaba gerando consequências para ele, né? Inclusive consequências físicas, como o joelho que ele sempre machuca. Michael, que oscila demais, parece, sei lá, parece um Chevette faltando gasolina, né? Ele vai, depois para, ele vai, para. Michael parece muito um Chevette sem gasolina, né? Quando tá na final, ele às vezes joga muito, às vezes joga pouco. Só que no estilo do Rogério Ceni de jogar, ele faz sentido, né? Infelizmente, que esse estilo reativo, feio e chato. Que eu sempre odeio esse estilo de jogar. Eu gosto do estilo de jogar da Inglaterra, sabe? Assim, estilo de jogar da Dinamarca, por exemplo, estilo de jogar da Bélgica, vai pra cima, foda-se, sabe? Dá tudo de si, tenta jogar, faz uma defesa ali mais ou menos e tal, e tenta fazer aquela marcação no meio de campo, tenta roubar a bola, tenta dar um ponta, correr bastante, chutar a bola, dar um cruzamento, fazer uma jogada ensaiada, um pivô, um falso 9, sei lá. Eu gosto desse tipo de futebol. Tem gente que gosta de futebol reativo, né? Mas eu não entendo, né? São pessoas que gostam de sei lá, que não gostam de coisas bonitas, gostam de coisas feias. E outra, a derrota do Juventude, né, nesse jogo, tava muito entalada pro torcedor do Flamengo, né? O Flamengo tava com essa derrota que nem churrasco, né? Você fica entalado de comida. Só que você tava entalado de merda. Né? Tanto você perdeu pro Juventude, cara. O Flamengo perdeu pro Juventude. Isso é difícil de falar e até parece que não combina na mesma frase. Mas é verdade. Aí o Pedro fominha demais, né? Como sempre. Tá sendo agora, depois que ele voltou das Olimpíadas. Deu uma de estrelinha agora no jogador e ele não consegue mais jogar o que jogava antes. Né? Aí o Muniz dá o passe, né? E diferente dele, que tentou dar aquele chute horrível, chutou por cima do gol. Aí depois sai putinho, né? Batendo o pezinho no chão. Mas eu não joguei nada. Só joguei 60 minutos, treinador. Chorão do caralho. Chorão do caralho. Que jogava pra caralho antes de ir pra reserva. Né? E quando entra, né, que ela entra titular, voltando da seleção, e sai puto com o Rogério Ceni. Se eu fosse o Rogério Ceni, eu dava um chega nele, no Pedro. Não é menininho bonzinho, não. Que o vou falar aqui o que eu vou falar, mas o jogador ganha milhares de reais por mês, centenas de milhares. Enquanto você que tá me ouvindo ganha R$1.000 por mês pra dar aquele show. Se eu ganhar R$100.000 por mês, irmão, eu saí abraçando o técnico, abraçando as árvores. Brincadeira. Aí já o Muniz, que ganha 20 mil por mês, dá um passe pro Thiago Maia, açucarado, e faz o gol. Se eu fosse o Rogério Ceni, eu botava o Muniz de titular uns 5 jogos e deixava o Pedrão no banco. Só aquecendo o banco ali, bem bonitinho ali.
né? Isso foi o que eu peguei do jogo do Flamengo, né? Muito obrigado a você que ficou aqui até aqui. Isto é, se você está desde aquela hora aqui comigo, né? Agradeço demais por apoiar aqui o meu canal, apoiar o meu primeiro podcast. E um forte abraço para você que acompanha o meu podcast. Um forte abraço para você. Não se esqueça de se inscrever aqui, de ficar sempre acompanhando. Sempre que tem jogos importantes, eu estou fazendo podcasts. Talvez eu faça outros podcasts amanhã à noite. Eu vou ficar fazendo à noite, assim, de madrugada. E eu vou começar a fazer ao vivo e vai ficar gravado. Então espero que você tenha gostado. E deixe nos comentários o que você indica para eu fazer. E até o próximo podcast. Eu tenho que ter um encerramento, né? Esse foi mais um podcast Footcast TV. Até o próximo Footcast TV.